Fala, turma. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Vou analisar uma carteira de investimento, mas deixando claro que o intuito aqui não é uma crítica à carteira e não é exatamente uma análise sobre a carteira, mas sim sobre esse título aqui. Vale a pena começar com pouco? E a resposta para mim logo de cara é vale. Mas aí você tem que planejar bem, ter os objetivos bem traçados. E eu vou explicar o porquê. Que eu entendo que vale muito mais a gente se concentrar em alguns bons, poucos ativos do que, por exemplo, ter diversos ativos em carteira. Então, eu coloquei alguns pontos antes de mais nada aqui. Começa dizendo que não há uma resposta precisa certa, ok? Depende do perfil da pessoa, do conhecimento técnico, do tempo para estudar os balanços. Também é necessário considerar os aportes. Eles vão evoluir com o tempo. Só ajustar isso aqui, né? Eles vão evoluir com o tempo. Aí eu vou dar um exemplo prático que é justamente essa carteira. Então, assim, eu entendo que não adianta ter muita coisa em carteira se para começar você não tem um conhecimento técnico elevado, se você não sabe analisar uma empresa, uma ação, se você não tem tempo para estudar os balanços dessa empresa. Vejo que não vai funcionar. Depois eu volto para continuar sobre isso aqui. Então, olhando para essa carteira aqui, essa carteira é de uma influenciadora aqui no YouTube. Ela é uma profissional autônoma, o ganha-pão dela, pelo que eu entendi, não vem aqui do YouTube. Ela tem o seu trabalho fora da internet. E ela está mostrando a carteira dela de forma aberta aqui, que eu achei bem interessante essa atitude dela, né? É uma pessoa humilde, pelo que eu acompanho. Ela tem ali seus 55 mil aplicados. Mas aí que vem vou botar entre aspas essa palavra aqui, o erro. Tá? Eu acho que deveria talvez focar só em fundos imobiliários, talvez. Já vou explicar o porquê, antes que alguém diga. Tá lá ele querendo falar bem dos fundos imobiliários. Não é isso. Poderia então talvez focar só em ações, né? Ou talvez só em ETFs. Vamos olhar essa carteira de investimento aqui dessa investidora influenciadora, tá? Banco do Brasil, Taesa, Clabin, Itaúsa, Semig, são empresas que eu deixei aqui como mistas. Né? Nenhuma empresa que está ali, ela tem o foco em crescimento. Então nós temos o Itaúsa, onde o patrimônio subiu 18%, e aí perceba, de 370 passou para 439, porque o valor aplicado aqui é de R$ 370, né? Subiu 18%. Em quanto tempo? Não sei, né? Aqui não fala quando ela comprou, não tem essa informação aqui. Aí a gente pega aqui o Banco do Brasil, que é onde tem a maior posição em ações, então é 4.500, aí teve uma queda de 20, está em 3.600, e está tudo bem essa queda, no sentido de que não deve se preocupar com quedas de curto e médio prazo, desde que a empresa seja uma empresa saudável, mas também é uma empresa que tem ali um pouco do crescimento com um pouco do pagamento em dividendos, assim como as outras três, que os valores são de 1.207, 754, 390. Então vê aqui que nós temos uma queda de 4,35, na Clabin aqui 4 e 17 uma queda, e aqui uma valorização de 4. Vamos voltar para a carteira. Né? Então a gente vê que aqui tem três quedas significativas e duas quedas interessantes, duas altas interessantes, né? Na Itaúsa principalmente. Só que percebe que, pelo montante ser investido, pelo valor investido não ser muito alto, também não tem um retorno tão alto assim. Aí vem aquela questão, tá, Jader, mas a gente tem que pensar no longo prazo. Sim, é o que eu defendo bastante aqui. Mas eu entendo que se a gente tem poucas possibilidades de fazer aporte significativo, o foco tem que ser na concentração. Por quê? Aí vamos lá. Vamos pegar a carteira de fundo imobiliário. É uma carteira que tem uma variação de quase -10. Também não sei qual é o filtro de tempo, não tinha essa informação ali. A gente vê que é uma carteira que tem ativos aqui que eu não teria, né? Mas aí é uma opção de cada um também. Mas duas coisas que eu notei nessa carteira de fundos imobiliários, tá? A primeira dela, nós temos de 10 fundos, nós temos 8, 6 são base 10. Então eu não sei se essa investidora, porque faz aportes pequenos, optou por esses fundos, por entender, de repente, pô, vou comprar R$ 10, esse mês sobrou 20, vou comprar duas cotinhas aqui, esse mês sobrou 30, vou comprar três cotinhas daquele fundo ali. E um fundo de 100 eu não consigo comprar três cotinhas, só consigo comprar uma e é só no mês que vem. E sobrou R$ 30. O que eu vou fazer com esses R$ 30? Até entendo essa ideia. Mas não adianta também colocar ativos ruins na carteira por isso. Outra questão
é que eu vejo que é uma carteira que praticamente toda ela paga um yield hoje de 1%. Então nós temos um total de recebidos em dividendos aqui de 373, uma carteira com apenas 2 fundos de tijolo. Então está muito na cara que a busca aqui está por um yield maior, para aí ter um dividendo teoricamente maior. Dos 10 fundos, dos 10, 6 são base 10, como já falei, todos os fundos com yield de 1% e alguns com qualidade aqui duvidosa, para mim são duvidosa, tá? E aí nós temos ainda aqui a carteira de criptomoedas, certo? Mais a carteira de ETFs e ainda, eu só não trouxe aqui, mas ainda a questão também da renda fixa, que tem alguns títulos de renda fixa dentro dessa carteira dessa pessoa. Percebe que são 50 e poucos mil reais investidos, quase 60, em muitas coisas. Tem muita coisa aqui dentro. Nós temos 10 fundos, 5 ações, já são 15 ativos. 4 criptomoedas, são 19, 20, 21 ativos para uma carteira ali de 60 mil reais. Ah, Jader, mas não vale a pena de repente fazer isso pensando num risco maior, num risco, né, de se é para perder entre aspas aqui, mas se é para ver uma desvalorização de 20%, não seria uma desvalorização tão grande. Né? Eu estaria perdendo um pouquinho. Sim, ok. Mas aí é que entra essas questões que eu levantei no início. Conhecimento. Tempo para estudar balanço. Se você tiver conhecimento, estudar de fato, e tiver tempo para estudar os balanços, ações, trimestre tem que acompanhar. É estudar, é ver as informações que acontecem, que saem, as informações das empresas. E aí seguir analisando. Vou botar mais nessa empresa, vou botar mais nessa empresa. Eu quero ter ações na minha carteira. Legal. Escolhe 2, 3 boas ações. Né? Só que a gente vê, eu pelo menos entendi assim, que o foco aqui está nos dividendos. São empresas que pagam dividendos. O foco está nisso. E aí a gente vê que a carteira de fundo imobiliário, ela também tem foco nos dividendos. Não é numa carteira de qualidade de tijolos, por exemplo. Eu quero ter aqui uns 6, 7 fundos de tijolos de qualidade, vou ter mais uns 4, 5 de papel, pronto, né? Uma mista. Não, o foco está de fato no dividendo, para complementar a renda, talvez. E aí entra esses pontos aqui da minha conclusão, certo? Pensando no todo da carteira, ficou claro que a busca é por dividendos. Nesse caso, não seria melhor ter optado por 100% nos FIs, ao invés de aportar parte da carteira em ações que pagam dividendos? Pensando em valorização, com aportes mais baixos, será que faz sentido pensar em ter várias ações brasileiras? Não seria talvez mais interessante focar nos ETFs, já que um único ETF tem mais empresas do que uma carteira com 10 ações? Eu entendo que sim, mas aí eu deixei até uma provocação a mim mesmo aqui. Mas se uma ação disparar muito, como foi o caso da Prio nos últimos anos, eu deixo de participar, né? Quem botou 5 mil reais na Prio há uns 7, 8 anos, quase 10 anos atrás, está rindo à toa hoje. Só 5 mil. Colocou lá, não fez mais nada, está rindo à toa. Quem colocou 10, 15 mil, está rindo à toa. Né? Só que são casos pontuais. Né? Então, acho que de repente um ETF, para quem gostaria de diversificar, ele se faz mais interessante. Você pode ter ali 2, 3 ETFs que buscam a valorização. Vou trazer aqui 2 ETFs da minha carteira, sem citar quais são, porque não é o caso aqui. Então, um eu comprei aqui em 2020, valorização até o momento de 131%, e outro eu comprei em 2024, uma valorização aqui de 55%. Agora pensa comigo. É uma valorização interessante? É. Se a gente comparar não, se a gente mostrar aqui de novo a parte das criptos, veja que ela também tem uma valorização interessante aqui, ó, de 23 com Bitcoin e de 26 nessa outra criptomoeda aqui. Quando ela comprou, não sei, mas vamos imaginar que foi esse ano que comprou, porque a posição ainda aqui é pequenininha, né? Vamos imaginar que foi esse ano que comprou. 26% é excelente. Mas aí qual que está sendo de fato o ganho aqui? O que de fato está estourando a favor dela aqui, que isso aqui vai fazer diferença na vida dela? Nada, não vai. É a mesma coisa que eu pegar esses meus 2 ETFs, eu tenho 3 atualmente em carteira, mas é a mesma coisa que eu pegar esses 2 ETFs aqui, esse de 2020, 131%, é uma valorização interessante? Eu entendo que sim. Em 5 anos, um pouquinho mais, 6, em 5 anos e 3 meses, eu entendo que é muita valorização, é bem importante. Mas aí se eu coloquei aqui, por exemplo, 500 no mês, aí eu comprei no outro mês mais 700, aí no outro mês eu coloquei uma ação na minha carteira, no outro mês eu vou lá e eu compro um outro ETF, que é o que está à minha direita, de repente,
né? Aí chegou o fim de 2021, eu estou com esse ETF aqui a uns R$ 1.100. Aí eu cheguei ao fim agora de 2025 com esse ETF aqui, eu tenho ali na minha carteira de repente R$ 5.000. Porque eu tenho vários ativos na minha carteira, né? Contamos aqui, acho que eu contei, né? 21 ativos, 5, 10, 15, 19, 20, 21, ainda tem os de renda fixa. Quase 25 ativos para 55, 60 mil reais. Então, vai mudar alguma coisa? Assim, é legal olhar, né? Pô, tive 131% de valorização. Mas se eu não concentrei de repente uns R$ 100.000 aqui, não vai mudar muita coisa. Nesse outro ETF aqui que comprei em março 24, 55% de valorização. Se eu botei aqui 500, aí passou alguns meses, fui colocando mais em outros ativos, em ações, renda fixa, criptomoedas, etc. Aí eu tenho um total aqui de R$ 1.200. O que esse 55% representa? Nada praticamente. Não vai mudar alguma coisa na minha vida. É nesse ponto daí que eu acho que acabam as pessoas muitas vezes se enganando. Não por maldade, né? Mas no sentido de que, pô, eu vou ter uma carteira muito grande, bem diversificada, estou protegido e ainda vai ter alguns ativos aqui que vão me gerar uma valorização interessante. Se tu acertar de repente numa PRIO da vida, vai ser feliz. Mas quantas PRIO nós temos no Brasil? Não, são pouquíssimas. Acho que é a PRIO, né? Não vai ter. Então, assim, eu entendo que essa questão aqui de concentrar, ela é mais importante e ela te protege mais e tem mais chance de você colher bons frutos do que ter muitos ativos na carteira. Porque daí eu vou para o último tópico aqui, analisando o dia a dia do investidor. Uma carteira 100% em FIs pode eventualmente suprir uma demissão, uma perda de receita para quem é autônomo, que é o caso dessa pessoa que faz esses vídeos para o YouTube. Ela tem um canal bem significativo aqui, legal, ela está fazendo isso, né, mostrando a carteira dela, mostrando como ela está investindo, incentivando outras pessoas que ganham menos e fazem aportes menores, o como dá para investir, né? Só que aí vem uma questão, como ela é autônoma, imagina que ela tem a perda ali de 1, 2, 3 serviços. Se ela de repente focar mais numa carteira de fundos imobiliários, ela tem mais chance de perdeu lá de repente um X de receita com os 3 serviços que ela perdeu, a carteira de fundo imobiliário está aí para suprir. Porque veja, o fundo imobiliário não foi feito só para você colocar na carteira e os dividendos você só vai usar quando você chegar na fase lá da aposentadoria. Agora eu cheguei aos 65, agora eu começo a usar a minha carteira, ela foi projetada para isso. Não. Se no longo desse caminho, começasse com 20 anos, 30 anos, você foi investindo, você está ali recebendo 1.000 em dividendos, 3.000 em dividendos, 7.000 em dividendos, você chegou nessa fase, está ali, pô, ganhou a conta de repente, né, perdeu clientes no teu trabalho, trabalha de forma autônoma, e você recebe uns 3.000 de dividendos, já recebe esse valor, pô, e você precisa complementar com 1.500 no mês, perdesse 1.500 de receita, você precisa, não tem mais de onde cortar os gastos, vai lá e pega os dividendos, não tem problema nenhum. Ah, mas Jader, a inflação e a proteção, não tem problema nenhum. Está aí para isso. A carteira de fundo imobiliário ela está aí para isso. Não é só para você usar quando chegar a fase de fruição lá na frente, né? Então eu entendo que para uma carteira de ETFs e uma carteira de fundo imobiliário, que é o que eu tenho, e não estou dizendo que eu sou o certo da parada aqui, não tem nada disso, tá? Se pensa diferente, tá tudo bem. Aliás, comenta aqui como é que você faz, né, no vídeo. Mas aí vem esse ponto que eu coloco aqui, conhecimento técnico. Mas, Jader, pô, eu não tenho tempo, por isso eu prefiro diversificar bastante. Eu não tenho tempo, eu não tenho como ficar analisando isso. Então faz o seguinte, compra ETFs. Aqui dentro eu tenho 14 ETFs. Estuda, em 1h30 você vai ler isso aqui, e é 17 páginas apenas. Não, nem vai dar 1h30. Se você sentar ali em 1 horinha, você entende o que você vai estar comprando e você monta a tua carteira, custa R$19,90. E daí você investe sem se estressar. Pega, por exemplo, aqueles COIs, né, que deu problema agora recentemente, né, pessoas perdendo muito dinheiro lá dentro, confiaram ao assessor. Ah, a culpa é do assessor. Sim, em partes é, mas também a culpa é nossa. Cabe a gente entender o que está investindo, onde está colocando o dinheiro. Não dá só para terceirizar a culpa, sempre é culpa de alguém. Mas já, Adriano, eu não tenho tempo. Aí é que entra de novo os ETFs. Estudos, não quer comprar o meu relatório? Quer pesquisar por conta? Pesquise. Mas aqui você tem um resumo muito simples e fácil para você investir. Você vai entender no que você está comprando.
né? E depois disso você não precisa mais ficar estudando, analisando o balanço. Fundo imobiliário dá menos trabalho que ação, mas querendo ou não, todos os meses você precisa estar ali acompanhando os fundos imobiliários, né? Ah, Jadre, mas não sei por onde começar. Aí tenho minha carteira com fundos imobiliários, não é minha carteira. Um relatório que eu criei aqui, uns 25 fundos para se ter em carteira. Com esse relatório em mãos, você vai ler ele ali e ó, vai montar a tua carteira tranquilamente, sem se estressar com nada. Custa R$ 29,90 todo mês? Óbvio que não. Você paga uma vez por esse relatório e sempre que eu atualizo ele, eu subo no Hotmart uma atualização, você vai lá abaixo e não paga mais nada. Né? Então, assim, dá para investir com segurança tendo menos ativos em carteira. Dá, certo? Só que você tem que se ajudar, as pessoas precisam se ajudar um pouquinho. Eu entendo que ter uma carteira desse jeito aqui, que tem muitos ativos aqui dentro, ainda falta a renda fixa que eu não trouxe aqui para dentro, ela não vai ter um potencial de valorizar muita coisa. Né? Pelo menos é a minha visão desse jeito. Né? Eu vejo muita gente, por exemplo, falando, ah, Vale está barato. Vale está barato, em alguns momentos está 50, 60. Aí o pessoal vai lá e compra, aí a Vale vai a 110. Esses influenciadores, analistas que falavam da Vale, quando ela chega a 110, eles fazem aportes muito interessantes. O que eles fazem? Eles vendem. Eles vendem, põem o lucro no bolso, vi outras oportunidades. É o que vocês já devem ter visto aqui no YouTube aos montes. Eu vi outras oportunidades, questão de commodities, tá aí, de repente para cair preço e tal, o resultado da Vale provavelmente vai vir pior, a ação vai cair. O cara vendeu, botou um bom lucro no bolso, depois de repente de um ano e meio, 2, isso funciona para quem faz muitos aportes pesados todo mês. Para quem vai colocar 500, 1.000, 1.500 não vai. Né? Então, respondendo isso aqui, vale a pena começar com pouco? Lógico que vale. Mas aí você tem que se planejar como você quer fazer. Jadre, eu gosto de ações. Foca então em boas ações. Algumas ali que vão te pagar dividendos, já que você não quer o dividendo mensal pelos fundos imobiliários, então foca nessas ações que ainda podem ter um potencial de crescimento e foca em outras ações que têm uma chance maior de crescer. Só que para isso também tem que responder, né? Tem conhecimento para isso? Você entende o que está fazendo? Né? E aí comenta aqui também, né? Se você chegou aqui ao final do vídeo, comenta aqui, diz o que você acha. De novo, não sou dono da razão. De novo, isso aqui não é uma crítica à carteira da pessoa, né? São só reflexões que eu vou trazendo aqui para a gente compartilhar ideias, né? Ver se pô, faz sentido, não faz sentido. Jadre, eu prefiro ter 30 ações na minha carteira, 30 ativos na minha carteira, tá tudo certo também, tá? Então comenta aqui, curte o vídeo também, né? E encaminha esse vídeo aqui para de repente mais pessoas aí refletirem, né, a respeito desse tema.